Saudações marujos, aqui fala o comandante Manger of Stone, sejam bem-vindos ao convés do nosso canal. Hoje eu vou mostrar para vocês o teste dos 4 torpedos do Tier 2, já considerando as alterações que eles tiveram com a última atualização. Assista até o final, porque eu vou deixar várias dicas importantes no decorrer do vídeo, e como de costume, eu vou deixar uma tabela no final do vídeo resumindo os resultados. Os torpedos do Tier 2 são divididos em duas categorias. O americano Mark 50 e o russo TA-56 são torpedos de longo alcance, pois podem travar no alvo e disparar em distâncias muito acima dos 10 km. São bons para usar quando você pretende combater mantendo distância do inimigo e se mostraram mais eficientes em alvos mais lentos. Já o americano Hulls e o russo BA-111 Shkval são torpedos de curto alcance, pois só conseguem travar alvos que estão a menos de 3,5 km de distância. São melhores quando você vai jogar mais aproximado do inimigo e são bem úteis contra os alvos mais rápidos. Eu comecei testando a velocidade deles, disparando contra um alvo imóvel a 3 km de distância. O Mark 50 de fabricação americana demorou em média 15,1 segundos para percorrer os 3 km, atingindo uma velocidade média de 198 metros por segundo. O russo TA-56 tem praticamente a mesma velocidade. Alcançando 192 metros por segundo, ele completou o percurso em 15,6 segundos, apenas meio segundo mais lento que o rival americano. Os torpedos de curto alcance são bem mais rápidos. O BA-111 Shkval levou 13 segundos para fazer o mesmo trajeto, que equivale a uma velocidade de 230 metros por segundo. O Hulls de fabricação americana foi o mais rápido dos 4, levando apenas 11,8 segundos para percorrer os 3 km numa velocidade média de 254 metros por segundo. Aqui nessa tela vocês podem comparar a velocidade dos 4 torpedos sendo disparados simultaneamente. Notem que os torpedos de curto alcance são bem mais velozes. Isso é para compensar o baixo alcance que eles têm. Mesmo assim, a diferença de velocidade entre eles foi significativa. O Hulls é o torpedo mais rápido do Tier 2, com velocidade de 254 metros por segundo, seguido pelo Shkval com 230 metros por segundo. Os torpedos de longo alcance ficaram quase empatados, mas o Mark 50 se mostrou pouca coisa mais rápido, alcançando 198 metros por segundo contra 192 do TA-56. O segundo teste foi cronometrar o tempo que cada torpedo levou para destruir um alvo imóvel a 3 km de distância. Entre os torpedos de longo alcance, o Mark 50 levou a melhor sobre o TA-56, cumprindo o objetivo em quase 52 segundos, mostrando que o menor tempo de recarga compensa o menor dano. O TA-56 também não foi mal, cumpriu a tarefa apenas 4 segundos depois do seu oponente, em pouco menos de 56 segundos. Já nos torpedos de curto alcance, a diferença foi muito grande. O Hulls também levou a melhor no segundo teste. Disparando 3 torpedos por vez, ele precisou de apenas 34 segundos para afundar o alvo, enquanto o Shkval, que dispara 2 torpedos por vez, demorou quase 43 segundos para cumprir o mesmo objetivo. Mais uma vez, os torpedos de curto alcance se saíram melhores que os de longo alcance. O terceiro e último teste é aquele que eu considero o mais importante dos três, porque reflete mais a realidade dos combates.
Neste teste eu cronometrei quanto tempo cada torpedo levou para afundar um alvo em movimento. Eu considerei a distância inicial como sendo o alcance de detecção do navio, ou seja, comecei a cronometrar o tempo no instante que o alvo foi detectado pelo meu navio, independente de conseguir travar a mira ou não. Vale lembrar que o TA-56, por exemplo, pode travar o alvo a 17 km de distância se o inimigo já tiver sido detectado, enquanto o esquival nunca vai conseguir travar o alvo a mais de 3 km de distância. Leve isso em consideração na hora da sua escolha. Percebam que o TA-56, que não foi tão bem contra os alvos fixos, se saiu muito melhor contra os alvos móveis, cumprindo a missão quase meio segundo antes do oponente americano. É importante frisar que em nenhum dos disparos os dois torpedos atingiram o alvo. Um deles sempre se perdia, mostrando que se movimentar é a melhor defesa contra os torpedos. O TA-56 cumpriu a missão em 1 minuto e 37 segundos, enquanto o Mark 50 precisou de pouco mais de 2 minutos para realizar a tarefa. Enquanto você espera o torpedo americano afundar o navio, eu vou te convidar para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim você ajuda a gente a continuar trazendo mais vídeos como este, que vão te ajudar a escolher as melhores armas para os seus navios. O resultado dos torpedos de curto alcance contra alvos móveis também foi surpreendente e equilibrou bastante a disputa. Como eles têm alcance limitado, eles só começaram a disparar quando o alvo estava dentro da sua distância de alcance, e isso influenciou bastante. Note que o Hulls tem um pouco mais de alcance e começou a disparar antes que o esquival. Assim como aconteceu com os dois outros torpedos, estes também tiveram perda significativa de eficiência. No mínimo, um torpedo era perdido por disparo. Como o Hulls dispara 3 torpedos por tubo, ele leva vantagem porque cada torpedo representa apenas 1/3 de perda, enquanto para o esquival, que dispara 2 torpedos por tubo, cada um representa metade do dano perdido. Mais uma vez, o Hulls ficou em primeiro lugar nos testes e afundou o alvo em apenas 1 minuto e 7 segundos. O esquival precisou de 1 minuto e 44 segundos para afundar o alvo. Isso foi mais lento que o TA-56, que é de longo alcance. Na minha opinião, o TA-56 e o Hulls se saíram melhor em suas categorias, mas o que vai definir qual você vai usar será o navio que você está usando e a sua estratégia de ataque. Se o seu navio tiver 2 slots separados de torpedos, como é o caso do Kursk, por exemplo, eu recomendo colocar um TA-56 e um Hulls. Assim você otimiza seus danos tanto para perto quanto para longe. Agora, se o seu navio tiver apenas um slot, mesmo que seja duplo, como é o caso do Kurama que foi usado nos testes, você vai ter que optar por ser eficiente em curtas distâncias ou em longas distâncias. Vai depender da maneira como você joga. Eu vou deixar essa tabela com um resumo dos resultados para ajudar vocês a escolherem o torpedo que melhor se encaixa no seu estilo de jogo, de acordo com as dicas que eu passei nesses vídeos. Não esqueça de deixar o seu comentário dizendo a sua opinião sobre o uso dos torpedos. Eu espero que tenham gostado, muito obrigado e até o próximo vídeo.